Boa noite, graça e paz para você que me assiste neste momento, para você que escutou esta palavra, essa oração, que não venha só ser uma live, mas que venha ser uma mensagem de renovo para a tua vida, uma mensagem que te edifique, e que você venha reconhecer que Deus é o Senhor, que Jesus é o nosso Deus, o nosso Salvador. Não há outro nome além deste nome, que é o nome santo de Jesus. Não há outro Salvador, não há outro caminho, não há outro caminho a ser seguido a não ser o caminho de Jesus Cristo. É Ele que é o caminho, é Ele que é a verdade, é Ele que é a vida. Nesta noite eu quero te falar, nesta madrugada, sobre um milagre que Jesus fez na vida de uma menina que se encontrava acamada e não tinha ninguém que poderia resolver o problema dela a não ser Jesus. Eu não sei qual o problema que você está passando, a dificuldade que você está enfrentando, mas uma coisa eu tenho para te falar: não há outro que pode resolver o teu problema, não há outro que pode curar a tua enfermidade, não há uma pessoa que possa resolver aquela causa na justiça a não ser Jesus. Você que padece por uma enfermidade de depressão, ou de uma doença que foi diagnosticado que não tem mais cura, mas eu venho esta madrugada para te falar que esse Jesus que curou lá no passado, Ele cura no presente e também vai curar no futuro. Ele é Deus ontem, hoje e sempre. Não há outro Deus além do nosso Deus. No livro de Marcos, no capítulo 5, o versículo 21, diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostra-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplica: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. No versículo 35 ainda diz assim: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, por que ainda se incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Glória a Deus. Louvado é o Senhor Jesus. Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus.
Uma das coisas que me chama a atenção nessa história da filha de Jairo é que esse homem com certeza estava em um sofrimento profundo. Este homem estava numa situação complicada, com a sua filha enferma e indo de mal a pior. Cada vez mais a menina piorava e com certeza ele já tinha arranjado alguns médicos e nada resolvia o problema da filha dele. E ele, desesperado, sem saber o que fazer, soube que Jesus ia chegar no porto daquela cidade. E a cidade era Cafarnaum, a cidade onde acontece esse milagre. Talvez esse homem tenha escutado outros milagres que Jesus fez. Nessa cidade de Cafarnaum é aquela cidade que Jesus cura o paralítico na casa, onde leva o paralítico pelo telhado, destelha o telhado. Nós sabemos dessa história. Com certeza ele ouviu falar dessa história, que Jesus curou um paralítico. Talvez ele tenha escutado inúmeros milagres que Jesus tinha feito naquela cidade, ou aonde Jesus passava. E ele não duvidou que Jesus poderia curar a filha dele. Então imediatamente, quando ele soube que Jesus ia descer no porto daquela cidade, onde as embarcações encostavam, imediatamente, desesperadamente, esse homem corre para lá. E quando ele chega lá, tem uma grande multidão já na espera de Jesus, porque as pessoas sabiam que Jesus ia descer naquele lugar. Estava cheio de gente naquele porto esperando por Jesus. E este homem ali ansiosamente esperando Jesus. Quando Jesus sai do barco, que Jesus pisa na terra, este homem corre ao encontro de Jesus e fica de joelho e suplica a Jesus que vá até a casa dele para curar a filha dele. O interessante nessa história é que nós vemos que tem uma multidão esperando Jesus. Tem uma multidão que precisa de um milagre, de uma cura, de uma resposta ou de algo. É uma multidão que acredita que Jesus é o único que tem a solução do problema deles. Mas antes de Jesus descer na cidade de Cafarnaum, do outro lado, na terra dos Gadarenos, tem uma outra multidão, que não é igual a esta multidão, mas é uma multidão que expulsou Jesus da terra deles por ter libertado um homem endemoniado. Nós conseguimos perceber que até hoje em dia existem pessoas assim que não se alegram com o milagre de outra pessoa e querem expulsá-lo, expulsar Jesus, expulsar essa pessoa da terra, ou da sua casa, ou da sua igreja, porque não aceitam a presença de Jesus. As pessoas que vivem em pecado da mesma forma, expulsam Jesus de si. As pessoas que andam em prostituição, no mundo da droga, no mundo da bebedice, agem da mesma maneira que está agindo a multidão na terra dos endemoniados ali, que é a terra do Gadareno, daquele homem endemoniado. Não havia só este homem endemoniado, mas sim aquela multidão toda, para não aceitar a presença de Jesus. É uma coisa muito triste que hoje também nós conseguimos perceber e enxergar que existem pessoas da mesma forma, não aceitam a presença de Deus, sabendo que só Ele pode dar cura, só Ele pode dar o milagre, mas não querem a presença de Deus de jeito nenhum. Aí Jesus entra nesse barco, atravessa para o outro lado, chega na terra de Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, e ali existe uma grande multidão também, mas essa multidão é diferente da multidão dos Gadarenos ali. É uma multidão que espera por Jesus, é uma multidão que anseia por Jesus. E no meio dessa multidão existem pessoas que são ouvidas, são pessoas que recebem a sua cura.
E esse homem fica de joelho aos pés de Jesus e pede que Jesus vá na sua casa para curar a filha dele, porque ele sabe que só Jesus pode trazer o milagre para a filha dele. Então Jesus escuta ele e fala: eu vou na tua casa, vamos lá. E quando Jesus vai caminhando com ele, destina a sua casa, aonde a menina se encontra ali enferma, muito doente. E no meio do caminho vem uma mulher também, que há 12 anos padecia necessidades de uma enfermidade, estava levando a sua morte também. Há 12 anos vinha sofrendo dessa enfermidade, que era o fluxo de sangue. E ela vai e pensa consigo mesmo, né? Se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, serei curada. Quando Jesus vai caminhando para a casa de Jairo, esta mulher toca nas suas vestes. E Jesus olha para trás e diz: quem me tocou? E os discípulos dizem: mestre, tu na pergunta quem te tocou, a multidão te oprime, e tu pergunta isto. Mas Jesus diz: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti sair poder de dentro de mim. E a mulher, não tendo como esconder-se mais, revela assim: Senhor, fui eu estava padecendo por esta necessidade, essa enfermidade, e a partir do momento que eu toquei no Senhor, o fluxo de sangue que eu estava sentindo estancou, parou. E Jairo contempla essa cena desta mulher recebendo a sua cura na hora. Com certeza ele ficou feliz sabendo que Jesus poderia resolver o problema dele também. Mas imediatamente chega a notícia negativa para Jairo: não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Como não ficou o coração deste homem? O que este homem não pensou na hora? A sua única filha de 12 aninhos de idade estava muito enferma, agora não está enferma, ela está morta em uma cama. Mas ele estava do lado de Jesus. Não há nada impossível para esse nosso Deus, esse nosso Jesus que é grandioso. Apesar de as pessoas quererem destruir o sonho dele ali, o desejo dele levar Jesus à sua casa para curar a sua filha, Jesus não deixou o sonho dele por águas abaixo. Jesus não deixou a fé dele de esmurecer. Jesus diz para ele bem assim. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Eu não sei o que você está pedindo de Deus, eu não sei o que você está necessitando neste momento, mas algo da parte de Deus eu tenho para falar para você. Não temas, crê somente. Em meio àquela multidão, aquelas pessoas que estão vendo essa situação, Jesus pega 3 discípulos, que é Pedro, Tiago e João, e vai para a casa deste homem. E quando chega na casa de Jairo, tem uma multidão lá chorando, no velório da menina, gente gritando, chorando. Jesus sabe do que tinha acabado de acontecer, Jesus sabe do que tinha acontecido, mas Jesus faz questão de perguntar: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão chorando? A menina não está morta. A menina apenas dorme. Sabe qual foi a reação das pessoas?
rir de Jesus, debochar de Jesus, escarnecer de Jesus. Interessante que essas pessoas estão num velório, num lugar de tristeza, mas de repente, por uma palavra de Jesus, essas pessoas começam a rir. Conseguimos entender que a maioria dessas pessoas que estão rindo ou que estão aqui dentro desta casa, não estão ali porque realmente estão sentindo a dor de uma perca, mas estão ali só para fazer volume, estão dentro daquela casa ali só para encher a casa. Mas na verdade essas pessoas que estão ali naquela casa, elas não estão comovidas ou chorando, porque elas estão sentindo a perca desta criança. Existem pessoas dessa mesma forma hoje em dia, que aparentemente se preocupam conosco, ou que estão se compadecendo pela sua dor, mas na verdade essas pessoas estão sorrindo por dentro. E o que Deus faz com essas pessoas que estão sorrindo por dentro da desgraça, do que acabou de acontecer? Ele expulsa essas pessoas de dentro desta casa. E só quem fica dentro da casa é os 3 discípulos de Jesus, o pai e a mãe da menina. E Jesus fala para a menina: Talita cumi, que quer dizer: menina, levanta-te. E na hora, imediatamente a menina levantou. Eles ficaram maravilhados com aquela cena. E Jesus mais uma vez diz: não contem a ninguém o que aconteceu aqui. E Jesus fala: peguem comida e dê para esta criança comer. E Jesus sai daquela casa. Imagina comigo Jesus saindo daquela casa com seus discípulos. Ninguém sabe do que está acontecendo. Jesus dá uma ordem: não contem o que aconteceu aqui. Deem comida para a criança. Agora, todo mundo estava naquele velório, todo mundo estava lá dentro e já tinha visto a menina morta dentro da casa. A notícia já tinha corrido que a menina estava morta. E Jesus fala para não contar. Por que Jesus falou para eles não contarem o que tinha acontecido ali? É porque a mesma coisa que aconteceu dentro daquela casa, Deus quer fazer sobre a tua vida. Os teus sonhos, os teus projetos, o teu ministério, a tua saúde. Não precisa você expor ou contar para ninguém, não. Deixa que as pessoas mesmo que viram você acabado, fracassado, ou a sua empresa que não deu certo, ou o seu ministério que parou, não fale, não. Deixa que essas pessoas que estão sorrindo por dentro, essas pessoas que parecem estar tristes, pessoas que parecem estar angustiadas, ou de plena compaixão por você, mas que na verdade não estão, que na verdade estão sorrindo por dentro, se alegrando com a tua perca. O que Deus manda eu te falar hoje: não fala o que Deus fez na tua vida, não precisa você falar, não. Você vai mostrar o que Deus fez na tua vida, e deixa que as pessoas falem
o que Deus fez na tua vida, no teu ministério, na tua casa, nas tuas finanças. Não fale, mostre e deixa que as pessoas falem o que Deus fez na tua vida. Amém? Você que recebe essa palavra, você que me assiste neste momento, essa foi a mensagem que Deus deixou no meu coração para te entregar. Tenha fé. Este homem Jairo, ele é um homem de posição perante a sociedade, é um homem que tem dinheiro, é um homem que tem status, mas ele mesmo tendo tudo isso, ele nos mostra que tem fé e humildade. E é isso que Jesus quer que eu e você tenhamos: fé e humildade. Não se preocupe, porque na hora certa, no momento certo, a vitória e a bênção de Deus vai chegar sobre a tua vida. Não importa se tem uma multidão na espera de um milagre, não importa se tem uma multidão esperando por Jesus, Jesus está de olho em você. Jesus sabe do milagre que você precisa, do milagre que você necessita. Apesar de ter uma grande multidão, Jesus também está de olho em você. E se você crê nesta palavra, receba, porque o milagre vai acontecer na tua casa, na tua vida e nas tuas finanças. Receba esta palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a tua casa, a tua família, o teu ministério, o teu emprego, o teu trabalho. Que o Senhor venha abençoar cada vez mais. E de todo projeto que o inimigo tenha contra a tua vida, que hoje venha a ser lançado por terra. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. E que o seu rosto resplandeça sobre ti. E te dê a paz, no nome do Senhor Jesus. Amém.